Olá, boa tarde, meninas! E quarta-feira. Hoje é dia da gente falar da criança, dos seus traços de caracteres, do seu desenvolvimento nessa fase tão importante que é o desenvolvimento infantil, tá ok? Fiz umas anotações aqui para não fugir do assunto, né? Minha parte de improvisação, minha parte de oral, adora improvisar e bater papo. Tem um baita caderno de anotações. E aí, pegou seu café? Ó, o meu aqui, já vou tomar. Enquanto o Instagram avisa aí que eu estou ao vivo, você pode também, ó, clicar nesse aviãozinho aqui e avisar aí as outras mães, as amigas, que hoje tem live e é sobre o desenvolvimento da criança. Como é que a gente pode ajudar a criança nessa fase do desenvolvimento, nessa fase onde entra os 5 traços de caracteres e todos os outros desenvolvimentos que fazem parte dessa fase, né? Que é desde a barriga da mãe até os 5, 6 anos de idade, quando entra a sexualidade. Bora lá? Tomou um café? Oi, Aline, tudo bem? Bora lá compartilhar, ó, o aviãozinho aqui. Vamos avisar mais mães sobre esse assunto. Ainda mais a gente que tá nessa fase da pandemia. Vamos combinar, né, gente? Ai, tem dia que é diferente do outro. Não vou dizer que é mais difícil, porque não existe difícil, existe desafiador. Sabe que eu escutei uma frase sensacional, depois eu vou até postar ela, que é o seguinte: criança é que tem problema, adulto tem desafio. Então bora lá mudar essa forma da gente pensar, né? Então a gente sempre acha que, ai, tô cheio de problemas, tô cheio de conta para pagar, tô sem trabalho, tô não sei o quê, e só problema, você fica o tempo inteiro falando de problema. E na realidade, se você começa a encarar como um adulto, você começa a olhar para as coisas como um desafio. Eu tenho o desafio de educar uma criança, então eu não tenho problema. Entende? Olha a diferença, como é que muda a coisa, né? Então, ontem, por exemplo, eu tive um desafio muito grande que era com os meus traços. Eu comecei a fazer, a responder a caixinha, então vou fazer um adendo aqui, vou fazer um alinhamento aqui. Eu não terminei de responder ontem as caixinhas, tá, gente? Sobre a live, sobre o medo, tá ok? Que foi a live que a gente gravou, que eu fiz a live na segunda-feira, que a live de segunda é para mães, para mulheres, certo? Hoje a live é para criança. Então eu não consegui terminar. Por quê? Porque um traço meu começou a ficar, sabe? E aí eu achei melhor. E aí isso que é legal. Quando você se conhece, conhece os seus traços, você sabe o momento que você tem que dar um passinho para trás. Você sabe o momento que você tem que focar em fazer outra coisa para não deixar aquele traço ou aqueles traços irem para a dor. E foi o que eu fiz. Eu gravei a primeira caixinha, depois eu trouxe escrita e depois eu falei, não tô na vibe, hoje não vai fluir. Então eu fui fazer outra coisa para relaxar, mas eu vou responder, tá? Até sexta-feira eu tô respondendo essas caixinhas e as caixinhas de hoje também, que todo dia que tem live tem caixinha. Terminar de tomar o meu café aqui. Aí começa a vir um monte de coisinhas aqui, mas bora lá. A minha caneca tá toda desfoladinha de tanto bater. Adoro essas canecas, mas elas são super sensíveis, né? Porque conforme elas vão batendo, essa resina que tem nelas vai saindo. Vou beber meu último gole de café e pra gente começar nesse assunto, certo? Porque como eu digo sempre, café frio
Ninguém merece. Tem gente que gosta, né? Eu, sinceramente, eu prefiro um café. Vou ajeitar meu cabelo aqui, minha parte. Hoje eu vim toda colorida, porque hoje é dia da gente falar de criança. E a primeira coisa que eu quero te falar é da importância de cada fase do desenvolvimento que a criança vai passando em cada um dos processos dos 5 traços de caracteres. Mas tem uma coisa muito importante. Porque a gente tem que, de uma certa forma, ajudar essa criança a passar por essa fase. Porque imagina assim, é como se você tivesse na primeira série, sabe? Que nem minha filha tá na primeira série. Então tem começo, meio e fim, certo? Depois ela vai para a segunda etapa, o segundo ano. Começo, meio e fim. E vai indo para o outro ano. Porque se ela não está bem desenvolvida aqui, o que acontece? Ela vai ter que repetir esse primeiro ano. Só que no desenvolvimento é diferente, porque a outra fase não vai esperar. Entende? E se você não finalizou aqui, não deu um acabamento legal nessa fase, vai acumular para a criança. E aí começa a ficar muito pesado para ela. Lembra, ela está aprendendo. Ela não tem esse discernimento de que, vou deixar isso para trás, depois eu pego. Não rola assim para a criança. Então a importância de fazer o desmame na época certa. Eu sei que às vezes a gente tem essa questão de levantar bandeira, essa questão de crenças que a gente tem, coisas que a gente acredita que tem que ter livre demanda. Eu fiz a livre demanda, mas eu acho que tem um período certo, porque a criança já está comendo. Sabe, é tudo muito bem equilibrado na natureza. Não existe certo e errado na natureza, existe o fluxo. E é isso que a gente tem que estar vendo. Então, por exemplo, assim, não adianta você, por exemplo, se quando a criança nasce e no meio desse processo, essa criança, você está fazendo a amamentação e aí começa a alimentação. Se você começa antes, essa criança, ela vai sentir abandonada porque ela parou de receber ali o peito da mãe. Os nutrientes, além dos nutrientes, também tem a parte emocional e a parte do traço também, tá? Que é o traço dural e a dor que vem, a dor do abandono. Lembra que todas essas dores, elas vêm a partir da percepção e do entendimento que essa criança tem. Ela não entende que é certo ou errado, ela não entende que a mãe só foi ali no banheiro porque a mãe precisa de um tempo para relaxar. Na cabecinha dela, esse 1 minuto foi um abandono. E tá tudo bem, gente. Você precisa ir no banheiro, você precisa tomar banho. O que você precisa fazer, então, é depois estar acolhendo essa criança. Entende? Tá trabalhando os recursos dela. Aí é que tá a grande sacada, porque essas dores vão vir, queira você ou não. A grande questão é a influência que tudo isso vai ter, e quando você percebe isso, você criar um ambiente saudável, criar coisas aonde essa criança você vai estar trazendo ela pro recurso. Então vamos começar pelo primeiro, que é quando a criança está na barriga da mãe. Então, como eu falei, esse traço, o traço do esquizoide, lembrando aqui, gente, esses nomes não tem nada a ver com doença, com patologia, com filme, nada a ver, tá ok? São simplesmente a nomenclatura, tá ok? Os nomes científicos para isso. Bom, quando a criança tá lá na barriga da mãe, quando esse traço ele começa a se desenvolver e ele vem através de uma dor, aonde o organismo, o corpo dele, a mente cria uma defesa para essa dor,
que são os recursos. Desenvolve uma defesa, que são os recursos, tá? Então, às vezes a mãe acontece alguma coisa, e aí, imagina essa fase agora, as mães, no meio dessa pandemia, as que estão grávidas, a angústia delas e o desespero delas, assim, desespero no sentido, assim, de preocupação, de estar trazendo uma criança no meio de uma pandemia, entende? O que acontece com o organismo? Gente, isso é do organismo. O organismo, no útero, ele para, a circulação de sangue diminui. Por quê? Porque a mãe está em alerta. Quando a gente está em alerta, sabe quando você fica com medo, está em alerta, preocupada? O que acontece? Todo o fluxo sanguíneo ele vai ficar mais ativo nos membros inferiores e superiores, ou seja, pernas e braços. Para quê? Para correr, para se defender. E aí o útero, ele acaba ficando mais rígido, mais frio. E essa criança sente. Quando ela sente, na percepção dela, no que ela entende o que é o mundo, porque ela não sabe o que está acontecendo aqui fora, percebe? Ela não entende o que está acontecendo, ela entende só daquele mundinho dela. E ela entende quando ela se movimenta muito, aquele mundinho fica daquele jeito. E aí, o que ela faz? Ela para de se mexer e vai para a cabeça toda a energia. Então vem a primeira dor, que ela entende que está sendo rejeitada. Neste momento, é importante a mãe, por exemplo, estar acarinhando a criança, sabe? Tentando não se preocupar tanto com essas coisas. Porque também, às vezes, as pessoas ficam assim, na frente da televisão, pulando de galho em galho, de canal para ver noticiário. Para ver gente que morreu lá, não sei, na PQP. Ai, coitada daquele povo. Gente, cuida do teu. Malemar tá cuidando aqui do teu ambiente, da tua casa, da tua energia, da tua espiritualidade, dos teus pensamentos. E aí você tá preocupado com fulano, bibibi, bobobó lá do outro lado. Não é falta de compaixão, presta atenção. Porque você tem como ajudar? Ah, eu posso mandar dinheiro, então faz isso. Ah, eu posso fazer uma oração, então faz isso. Mas não fica apegado, sabe? Gente, quantas vezes meu pai faz isso, é muito louco isso, que fica pulando de canal em canal para ver o noticiário. Eu já fiz isso, olha a loucura. Eu já fiz isso para ver notícia. Quantas vezes? Só que depois que eu comecei a fazer esse alinhamento comigo, entender que isso não era legal para mim, não era legal para o meu bebê, para minha filha. Separa. Vê os noticiários que estão acontecendo no celular. Entende? Filtra. É óbvio que você tem que estar atento ao que está acontecendo, mas espera lá. Tem gente que fica bitolado e você vai conversar com as pessoas só ficam nesse assunto. E a gente entra, tá? E a gente acaba entrando. E quando vê, você já tá no meio desse buraco. Então, cria um ambiente saudável para essa barriga, para esse bebê que tá aí, para essa mãe. Se você tá do lado dessa mãe, para de ficar falando dessas coisas. Fala de coisa boa, fala de coisa gostosa, fala de sensações que vão trazer leveza para essa grávida, que vão trazer alegria, entende? Você está criando um ambiente não só para ela, mas para ele, esse bebê, porque eles estão interligados, entende? Beleza, essa criança nasceu, você vai criar todo o ambiente ali. E às vezes a gente acaba ficando preocupado com questões assim, por exemplo, aonde eu vou colocar essa criança? Eu não tenho bercinho, eu não tenho não sei o quê. Neste primeiro momento, perceba o seguinte, presta atenção e anota no teu caderninho de mãe isso, tá? Presta atenção. No momento que a criança nasce, ela estava dentro de um negócio muito apertadinho e encolhidinho, certo? Estava ali. Quando ela nasce, é muito espaço. É muito espaço. Você tem que manter ela
amassadinha, sabe? Acolhidinha, apertadinha. É por isso que antigamente tinha aqueles que fazia, fugiu o nome agora, cueiro, sabe? Eu acho que não é cueiro, mas eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar. Que pegava e punha o bebezinho com os bracinhos assim, as perninhas dobradinhas e passava aquela fraldona, aquela manta, pro bebê ficar bem encolhidinho. Por quê? Não tá machucando o bebê, gente. É porque no útero ele tava desse jeito. E aí você tem que fazer o processo aos poucos, para ele não se sentir rejeitado, para ele se sentir acolhido. Entende? Pensa bem, imagina você pegar um ser que nunca viu o mar, que não sabe nadar, e jogar ele no meio do oceano. Imagina o pavor, porque não tem aonde segurar. É essa sensação, mais ou menos, fazendo essa analogia aqui, enfim, essa comparação, que o bebê ele tava todo espremidinho, de repente ele tem muito espaço. Então vai aos poucos. Por isso que é interessante, assim, eu usei muito sling, porque eu deixava muito a Sofia aqui, facilitava a minha vida. Então eu dava de mamar, tava aqui, ela tava aqui em contato comigo, ela escutava meu coração, é como se ela, e toda amarradinha. Adorava. Tem criança que não vai curtir isso e tá tudo bem, mas você tenta. Se ela não curtiu o sling, acolhe ela, amarra ela, deixa ela mais dobradinha, mais aquecida, para ela sentir esse calor do útero, do teu ali, entende? Eu lembro uma vez, uma amiga, deixa eu pegar minha água aqui, uma amiga, ela tinha muita vontade de ser mãe, e aí ela se tornou mãe, o neném nasceu, e aí ela entrou em contato comigo, eu já tinha Sofia já estava, sei lá, com 1 ano e meio mais ou menos. E aí o que aconteceu? Ela pegou e... Deixa eu beber minha água aqui. Estão escutando aí no fundo? Sofia falando. Eu deixei a porta aberta aqui hoje. Então, lembre, estamos em casa, vida real. Mas vamos lá a história. E aí ela me ligou, apavorada, que a criança não parava de chorar. E eu fui, a Sofia devia ter 1 ano e meio, mais ou menos. E eu fui até a casa dela. Quando eu cheguei lá, era um bebê recém-nascido, de mais ou menos 1 semana, mais ou menos. Ele estava de blusinha curtinha, de shortinho e solto. A primeira coisa que eu fiz foi embrulhar ele e trazer ele aqui. E aí ela falou, ele não tá dormindo, ele não quer mamar, não sei. O bichinho dormiu no meu colo. A criança dormiu no meu colo, porque ela precisava desse acolhimento, porque ela tava no útero. Olha só que... Veja, não precisa acreditar em mim. Pensa aí, vai na tua lógica. Tava lá apertadinha, de repente tem um mundaréu onde ela se assusta. E aí... eu falei para ela, tá frio, a temperatura que a gente tem é diferente da criança. Se tá numa temperatura que a criança vai sentir frio, tá para baixo, entende? Por isso que é importante estar agasalhadinha, apertadinha ali. E depois disso, ela começou a fazer isso. Hoje já tá um meninão. Então, assim, percebe que é uma questão de observação e de você começar a usar a tua lógica, o teu raciocínio aí. Na hora da amamentação, se você para de amamentar antes do tempo, a criança vai sentir falta, principalmente desses nutrientes e desse contato com a mãe. É aí que entra o oral da falta. E aí, se você prolonga muito essa amamentação, que nem eu fiz, aí entra no oral do excesso.
todos os dois vão ter esse vazio no peito, vão ter a questão da dor do abandono. Então, assim, a criança come ali, mas não teve um mamá, não teve nem que for de mamadeira, sabe, gente? Mas não é o ato, não é a mamadeira, não é o leite. Claro, o leite é fundamental, porque ele traz muita vitamina, enriquecido com uma série de coisas aí que eu não vou entrar nesse âmbito, porque eu não sou nutricionista, tá? Mas, enfim, nem sou médica. Mas a importância do leite materno. Além disso, tem o contato físico, que é a criança estar no teu colo. Mesmo que você for dar mamadeira, não dê a mamadeira no berço. Pega a criança, criatura, põe no teu colo, criatura, e dá de mamar para essa criança na mamadeira, criatura. Ela precisa desse calor humano, ela precisa se sentir acolhida. Pega. E é aí que vem a dor do abandono. Entende? É um serzinho que tá aprendendo, tá sozinho, ele não tem consciência de nada. E ele vai indo pelas sensações que ele tá pegando. Percebe? São as sensações do meu ambiente. Tô sozinho aqui com um raio de um negócio de plástico. Tô com fome, vou mamar, mas tô sozinho. Entende? Então, olha a importância nesse período do desenvolvimento da amamentação, de você saber a hora certa de parar com a amamentação, nem antes nem depois. E veja bem, aqui a ideia não é evitar os traços de caracteres, não, porque eles vão vir, porque isso não depende de você, depende do ambiente, mas depende principalmente da percepção que essa criança está tendo, qual é o entendimento que ela está tendo, que está tudo em volta dela. É dela isso, é a história dela. O que você pode fazer é criar um ambiente saudável. E depois, conforme os traços forem se alinhando aí, conforme for vindo essa influência, o que vai acontecer? Você vai ver os traços, e aí qual é a tua função como mãe? É criar um ambiente saudável para essa criança, para observar quais são. Olha, o tempo inteiro eu tô falando de observação, gente. Eu sou muito chata com a questão de observação. Então, você vai ficar o tempo inteiro observando o que essa criança tá te dizendo, tá fazendo. E ali você vai alinhando. Ah, entendi. Olha, aqui senti, tá chorando bastante. Legal, vou acolher. Percebe isso? E é uma questão muito doida isso, porque quando eu vi um vídeo maluco, mas total real. É uma mãe com duas crianças. A primeira, aí fala, o segundo filho nunca é igual ao primeiro. O segundo filho, que era petitico, tava lá na cadeirinha comendo sozinho, se lambuzando e comendo sozinho. A filha mais velha, a primeira filha, que estava numa outra cadeirinha, a mãe estava dando de comida na boca dela. Percebe? É uma brincadeira, é super engraçado, mas é real isso. E quando agora nós vamos entrar num outro âmbito que já entra para o terceiro traço, que é do psicopata, lembrando que esses nomes não tem nada a ver com filme, com patologia, com doenças, nada disso. E o que acontece? Quando a gente proíbe a criança de fazer as coisas, é claro, vou fazer uma observação aqui, é claro que você tem que estar o tempo inteiro observando para ver se ela não vai se machucar, não vai pular de uma janela, entendeu? Pular de um sofá e se esborrachar no chão, ou abrir uma gaveta de faca, de louça. Não é isso. A grande sacada neste momento não é proibir, é você acompanhar. Você, tá ali. Vamos abrir a gaveta. Você tá junto com a criança, você abre a gaveta, você explica, tá vendo isso aqui? Esse faz dodói.
Não usa a palavra não, porque ela não está registrando, tá? Nosso cérebro não entende esse negócio de certo e errado. Mas aí se você fala para a criança, esse faz dodói, machuca, tá bom? Esse é da mamãe. O seu é aquele brinquedo. Você vai alinhando com a criança, tá? Então assim, quando você começa nessa super proteção, então, por exemplo, você dá de comida para tua criança, você não deixa ela comer sozinha porque vai sujar o chão, ou porque ela não sabe comer sozinha, ela desperdiça muita comida. Gente, a criança tá aprendendo. Para de querer. Olha o perfeccionismo. Olha aí a questão do controle de tudo. Deixa essa criança explorar. Ela tá no momento de explorar. E aí, neste momento que ela começa a explorar o mundo, que ela vê coisas diferentes além da mãe, porque ela tava na simbiose com a mãe, era só a mãe, agora ela percebe que, cara, tem um monte de coisa maluca, colorida aqui, eu vou pegar, eu quero ver. Aí você vai lá e poda ela. O que acontece? Aí na hora que ela faz gracinha, ai, o amorzinho da mamãe, que coisa mais fofa, fofucha da mamãe. E quando ela vai, por exemplo, pegar o armário, abrir ali para pegar as panelas, ver alguma coisa ou subir alguma coisa, você não pode, aí não pode. Você dá bronca. Olha o nó que você vai dando na cabeça da criança. Ela entende que, quando eu faço gracinha, quando eu faço alguma coisa, mamãe fica feliz. Todo mundo fica feliz. Mas quando eu quero fazer aquele negócio ali, não deixam. É aí que entra a dor da manipulação. A criança se sente manipulada, tá? Que é do psicopata. E aí o que você pode estar fazendo para deixar essa criança explorar com todo cuidado, amor? Acompanha, meu amor, acompanha, vai junto. Ela quer abrir a gaveta de faca? Deixa abrir, esteja junto. Aí você mostra e fala, esse faz dodói. Você segura a ponta da faca, deixa ela pôr a mão ali no cabo da faca e devolve, esse dodói. Aquele é seu, esse é meu. Você começa já a dar um discernimento ali para ela. Ela explorou, mas ela entende que aquele ali vai fazer dodói. Percebe? Quer subir uma escada? Então tá. Dá a mão pra mamãe, vamos subir a escada, pá, e brinca. Quer pular? Com a mamãe, aí brinca. O problema é que a gente fica nessa questão, tem um fio de cabelo aqui que tá me incomodando. Olha ele aqui, achei. Enfim, a gente acaba criando uma bolha em cima da criança e aí a gente não deixa ela explorar. E sabe o que acontece com isso? Quando você, em vez de deixar a criança comer sozinha, você fica dando na boca dela. Ai, mas Drica, ela não sabe comer sozinha. Ai, mas faz uma sujeirada, limpa a criatura. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Essa fase de quando desde a barriga até os 5, 6 anos de idade é quando essa criança ela tá no inconsciente dela ali, aonde ela tá trazendo tudo. Ela não tem filtro, ela tá formando ali o filtro dela. E se você proíbe essa criança de fazer tudo, qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? Vai ser um adulto bunda mole, para não dizer outra coisa. Vai ser um adulto banana, bunda mole, que não toma nenhuma decisão, que fica, ai, será que eu vou, será que eu não vou? E é bem capaz de ir correndo lá para a mamãe, um baita adulto, para perguntar o que ele tem que fazer. Será que eu compro essa blusa amarela ou essa blusa azul? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu aceito esse emprego que vai me pagar o dobro ou fico nesse daqui que eu tenho mais segurança?
Percebe? Aí vai correndo perguntar pra mãe. Conheço um monte. Vai dizer aí que você não conhece também. Pior ainda. Você tá nessa situação que tudo que você vai fazer, você corre pra sua mãe e pro seu pai pra perguntar o que eles acham, em vez de você ser um adulto e tomar suas decisões, em vez de você ensinar a sua criança a ser uma criança que explora, que escolhe. Viu a diferença de você criar uma criança saudável, uma criança com inteligência emocional? É aquela criança que você está ensinando ali ela escolher. Ela escolhe a roupa dela, ela escolhe o sabor que ela quer. Você leva ela para comprar alguma coisa, ela consegue ter esse discernimento de escolher o que ela quer, não para te agradar, mas o que ela gosta. E você está o tempo inteiro alinhando isso. Você escolheu esse para poder agradar a mamãe ou porque você realmente gosta? Você tem que escolher o que você gosta e não o que agrada a mamãe. Não tem problema. Então, por exemplo, aqui em casa, o Fê cozinha muito. Então, às vezes ele faz coisas que eu adoro e a gente pergunta para a Sofia, ela fala, então. Eu falo, não, você tem que falar a verdade. Mesmo que não vai agradar o papai que fez essa comida, tá tudo bem. Eu não gostei muito. Ok, o que você acha que poderia melhorar aí? O que você acha que tá faltando? Tá faltando um pouco de sal. Eu não gostei desse negócio que meio que arde aqui. E aí você vai alinhando. Ok, tá bom. Deu a sua opinião. Independente. Porque senão vai crescer um adulto que vive em função dos outros. Vive em função de agradar os outros. E aí sabe o que acontece numa dessa? Você esquece de olhar para você. Você esquece o que você gosta. Aí você vai comer aquele negócio só porque as pessoas falaram que é bom. E aí você quer agradar as pessoas. Você come, o negócio tá descendo até... Sabe? Para quê? Olha o adulto que você tá criando. Presta atenção. Presta bastante atenção nisso. Outra coisa também, esse negócio de você ficar dando na boca, você limita um monte de coisas aí com a criança, que é a articulação, a lateralidade, a mastigação. Ela precisa mastigar, ela vai enfiar na boca, sabe? Ela precisa, essa coisa do paladar, do tato, tá em desenvolvimento. Se você começa a dar comida na boca da criança, você para todo esse desenvolvimento. Além de você estar criando um adulto aí, bunda mole, banana, que não vai ter atitude nenhuma, nada na vida. Não vai tomar suas próprias decisões. É isso que vai acontecer. E isso acontece na fase do oral. Percebe? Vou falar mais aqui, que eu estava até esquecendo. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ter dificuldade no relacionamento. Entende? Ela vai ter medo de ser abandonada. Ou aí ela não vai ter um relacionamento porque ela já abandona logo, porque ela vai ser abandonada mesmo. Olha só, que viagem. Bom, tudo bem até aqui? Então você viu que a articulação é a mesma coisa. Deixa a criança explorar, vai junto. Vai junto, cria esse ambiente saudável. Deixa a criança se ambientar com as coisas, explorar. Assim você está ajudando ela nessa fase que é tão importante. E se você começa a limitar, criar, não deixa ela fazer nada, não deixa explorar nada, porque você tem medo que ela se machuque. Eu vou te dizer que é só por esse período, gente. Passa rápido, 6 anos passa muito rápido. E dependendo da base que você formar ali, é a base que você está formando um adulto lá na frente. Um adulto que consegue fazer suas escolhas, um adulto que consegue ter um bom relacionamento, que consegue escolher e enxergar o que é melhor para ele,
E não eu vou trabalhar naquele escritório lá porque o meu pai e a minha mãe sempre sonhou que eu fosse médico. E não tá nem na vibe de ser médico, ele quer ser piloto de avião, sei lá. Entende? E quando você estrutura toda essa base da primeira infância, que é desde a barriga até os 6 anos de idade, você está criando a base para esse adulto. Põe no teu caderninho de mãe, por favor, minha amiga. Essa fase da barriga até 6 anos é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, vai refletir lá na frente. E eu vou te falar por quê daqui a pouco. Deixa eu achar essa anotação aqui, que eu não quero perder isso. Depois a gente vai entrar, vou falar mais rapidinho, porque já tá dando o nosso tempo. Depois vai entrar na fase, eu vou achar o que eu vou falar, tá bom? Calma. Nós vamos entrar na fase do desfraude, que é quando entra o traço do masoquista, lembrando que o nome não tem nada a ver com patologia nem filme, ok? O desfraude é importante você entender a hora que o esfíncter ele tá pronto para a sensação. Então, se a criança, no meio desse processo aí, você reprime a criança porque ela fez um xixi, um cocô na calça. E também tem a parte verbal aqui, tá? Por exemplo, a criança fala alguma coisa e você inibe ela ali, em vez de tentar entender por que ela tá falando aquilo, aí você reprime ela, não fala isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Ela começa a se trancar. Além dela trancar lá no bumbumzinho, o masoquista, além de trancar lá, ele tranca toda a musculatura. E aí ele tranca aqui, ó. Ele trancou aqui. E ele tranca a boca também. Então, é uma pressão. E aí, quando ele explode, é aquela criança assim que, sabe? Ou aquele adulto que joga tudo na cara. Então, aí tem a coisa da questão do ranger os dentes, porque não consegue se expressar. Porque toda vez que ele fala o que ele pensa, ele é reprimido. Imagine só, quando a Sofia vira e fala assim, papai, eu não gostei dessa comida tua. Aí a gente virasse para ela e falar assim, poxa vida, a gente fez essa comida com o maior amor, tem um monte de criança passando fome. E o que aquela criança que está lá passando fome na África tem a ver com a situação aqui? Nada. A gente tem que parar de ficar fazendo isso. Percebe? Até o dia que essa criança virar e falar assim, então leva essa comida para ele lá. E aí, o que você vai responder? Sabe que o meu marido fez isso com a minha sogra, o Fernando fez isso com ela. Então pega essa comida e leva lá para as crianças que estão passando fome, porque eu não quero. Então não força a barra, a coisa no ato de comer, entendeu? Não força a barra. Então quando a criança, por exemplo, faz birra, nesse processo também, que é o processo do psicopata, ela começa a fazer birra, por quê? Porque ela vai usar, o psicopata ele é muito camaleão, ele vai usar de várias artimanhas. Então tem hora que ele vai pro lado do oral, então ele vai se fazer de vítima, de olhinho de Shrek, de coitadinho, por favor, sabe? E tem momentos que ele vai partir mais, por exemplo, juntou o psicopata com o masoquista, vai rolar no chão, vai fazer um drama, não vai nem escorrer lágrima, vai fazer a birra que tem que fazer. Por quê? Por que a criança faz isso? Porque ela quer uma coisa e ela está sendo contrariada. Você tem que estar entendendo isso, você tem que estar observando isso. E se não é para ter aquele negócio, paciência, deixa a criança ali. O problema é que a gente tem medo do julgamento, né? Já falamos isso em outras lives, né? Então, a criança querida, tem 3 anos de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade. É fase, faz parte da fase. Daqui a pouco passa, tenha paciência. Acolhe. Não vai bater, tá? Não vai bater, porque não vai resolver, vai piorar, hein? Porque aí ela vai começar a mentir. Aí entra a mentira. É na hora que entra a mentira. Percebe os alinhamentos que eu tô fazendo aqui? Que é justamente dessa fase. E outra, de novo, eu vou trazer o que eu trouxe, vou falar de novo o que eu falei lá na frente, quando eu comecei essa live.
Não existem problemas. Quem tem problema tá na vibe da criança. Existe desafio. Adulto, quem é adulto, assume a responsabilidade, e eu falei isso na live de segunda-feira, se você não viu, vai lá. O adulto, ele tem que ter responsabilidade nas suas escolhas. Então, tudo que tá na frente dele é desafio. Tá aparecendo alguém ali. Oi, tudo bem? Olha lá. Fala oi para todo mundo. E acabou sua aula? Eu já tô indo lá, tá bom? Eu vou finalizar aqui, tá bom? Viu? Olha meu despertador aí. Finalizando. Bom, depois que você passou dessa fase do desfraude, né? Lembrando que quando você começa a fazer esses julgamentos com a criança, com a questão da fralda, com o que ela fala, de novo, você está criando uma pessoa aí que vai ter medo da vida, que não vai conseguir falar a sua opinião. Entende? E vai ficar na dor. Então, presta atenção nesses alinhamentos até agora que eu falei. Aí a gente entra na última fase, que é da sexualidade, que é da rígida. Nessa fase, o que acontece? É quando a criança vê o mundo em pares. E ela começa a fazer os pares dela, beleza? Aí, o que acontece? Vou falar uma coisa muito importante. A criança, até os 6 anos de idade... Peraí, gente. Vai lá, amorzinho, mamãe já tá indo. Tá bom? Já tô indo. Vai lá, vai beber água, que eu já tô indo. E aí, gente, vida real, aqui não tem corte, não tem edição. Bom, o que acontece com a criança quando ela tá nessa fase dos 6 anos? Tá? O inconsciente dela, certo? Então ela vai, tudo que tá acontecendo à volta dela, ela tá trazendo pro inconsciente dela. Ela vai trazendo, porque ele tá aberto, ele não tem filtro. Então, tudo que ela vê, tudo que ela sente, ela traz para ela e põe na memória dela. E fica ali, no inconsciente. Por isso que às vezes tem adulto que fala assim, mas eu não lembro o que aconteceu na minha infância. Você acha mesmo que o que aconteceu lá na minha infância, quando eu estava na barriga da minha mãe até 6 anos de idade, tem influência no adulto que eu sou agora? Claro que tem, tá tudo no inconsciente. Tudo que aconteceu na tua vida até 6 anos de idade foi pro teu inconsciente. A partir daí, cria-se um filtro. O filtro é referente a tudo isso que entrou no teu inconsciente. Então, se teve trauma, se teve coisas aí que não foram legais, se você foi... Aí entra todas as dores. Entra rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição e troca. Entrou tudo. Tá tudo ali as dores. E aí o que acontece? Quando você, depois dos 6 anos, você começa a trazer tudo que vai acontecendo, você faz referência a isso que está no teu inconsciente. Percebe como é a importância desses 6 anos? Mas aí, e quem já passou? Que nem eu, já passei. O que você vai fazer? Você vai fazendo o alinhamento. Conforme os teus traços, você sabe, tá, esse é mais acentuado do que esse, porque lembrando, a gente tem os 5 traços de caracteres, cada um vai ter uma porcentagem e você vai alinhando cada um, mesmo que você tenha um que a porcentagem é menor. Não tem problema. Entende? Você vai alinhando isso. Porque até os 6 anos, esse filtro, ele não tem parâmetro. Vai vir tudo que ele sente, ouve, vê, interpreta no ambiente, no convívio dessa criança, ela vai absorver. Agora imagina, um pai e uma mãe dormindo juntos e a criança dormindo ali junto com eles. Se esses pais têm relação sexual, mesmo que essa criança esteja dormindo, porque veja bem, gente, o inconsciente ele está o tempo inteiro. Você pode estar dormindo, o teu inconsciente ele está absorvendo tudo.
sensação, o que está escutando, mesmo estando dormindo. Então você acha que a criança está dormindo ali e aí você resolve dar uma fervida? Sabe o que está acontecendo? Essa criança está sentindo tudo. Ela está sentindo, ela está absorvendo, ela está ouvindo. E aí? É por isso que muitos profissionais falam que não é legal a criança estar dormindo com o pai e com a mãe. No começo da gestação, no começo, quando a criança nasce, tá tudo bem, gente. Quando a criança nasce. Porque ali você tá amamentando, você tá cuidando. Eu deixei a Sofia dormindo comigo um bom tempo, no meio de nós dois, por conta disso, para facilitar para mim. Mas depois de um certo período aí, ela tem que ir para a caminha dela. Entende? Porque imagine só, gente. E mesmo se você virar para mim e falar assim, mas a gente não teve relação sexual. Gente, o homem, o órgão do homem, o pipi ali, o pênis, o pinto, ele tem uma ereção quando a pessoa está dormindo. Isso é fato, isso é física, isso é ciência, isso é corpo humano. Imagine se essa criança está ali no meio. De uma certa forma, isso que eu tô falando para vocês, de deixar a criança dormir entre os pais, de deixar a criança dormir no meio dos pais, ela depois de uma certa idade, isso acaba sendo abuso. Sério. Ficou chocada agora, né? Tira rapidinho a sua criança da sua cama. Entende? Isso não é legal. Ela tá captando tudo o que tá acontecendo ali. Todas as referências que a criança tem até os 7 anos, se torna o filtro dela na mente inconsciente dela. Entende? Tudo que ela captou até os 7 anos de idade virou filtro. Então ela vai sempre estar trazendo essa referência. Então se ela tem referência de pais que brigam o tempo inteiro, esse é o filtro dela. Então ela entende que o relacionamento é a base de briga. Se ela foi criada sem pai, ela entende que homem, se a mãe ainda ficou falando, homem não presta, seu pai não presta, essa é a referência que ela tem, que homem não presta. E aí toda a plenitude que ela tem, essa criança, seja menino ou menina, para viver a vida na sua plenitude, na sua, ter uma vida incrível, fica toda ferrada, fodida por conta desses 7 anos da infância. Como é que você faz para mudar isso? Conhecendo os seus traços, você vai começar a alinhar e entender que não é porque os meus pais não tiveram um relacionamento saudável, amoroso, que eu também vou ter. Só porque eles não tiveram, eu também não posso ter? Não, peraí. Aquilo é deles. Eu traço a minha vida, eu faço. Aí nessa hora você se torna um adulto saudável com inteligência emocional. Quando você assume a sua responsabilidade e escolhe. Eu não quero escolher aquilo. Eu vou escolher o que é bom pra mim. E bom pra mim é ter um puta relacionamento. Agora, se você não cresce, se você ainda fica nessa questão de ser criancinha aí, dependendo dos seus pais, financeiramente, dependência emocional, você tá na tua criança. Você tá na tua vibração de criança. E aí, você vai usar esse filtro lá. Você vai entender, aí você vai ser a vítima cósmica, você vai ser aquela que não merece nada, você vai ver problema em tudo quanto é lugar, você vai ver dificuldade em tudo quanto é lugar, porque é criança manhosinha, né? Que fica vendo, porque a maternidade é tão difícil, é tão complicada a maternidade, gente, ninguém me falou que era tão difícil. Você fica nessa percebe que é uma criança falando? Porque se você realmente assume o teu papel como adulta, responsável pelas suas escolhas, o que você vai fazer? Você vai escolher ser fácil.
É desafiadora a maternidade? Super! Super desafiadora. E o que você tem que fazer? Olhar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, isso e isso. E fazer. Em vez de ficar aí choramingando que a maternidade é difícil. Para, gente. Bora crescer, bora virar adulto, ser responsável pelas suas escolhas. Vai ter dia que não vai estar bom? Vai. Só que é desafio. Encara como um desafio. Você vai ver como é que a coisa vai mudar. Em vez de ficar falando que é problema, que é difícil, difícil. Ontem, eu respeitei os meus traços e parei de fazer as caixinhas, responder as caixinhas. Eu precisava de um tempo daqui, da câmera, dessa exposição, e eu dei atenção para isso. Percebe? Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Teve o respeito com os meus traços como uma adulta. Não vou fazer e tá tudo bem. E eu assumo. Ficou atrasado? Ficou. Vou fazer até sexta-feira. Maravilha? Então foca nisso. A criança ela foca no problema. O adulto ele foca na solução. E quando você fica reclamando, presta atenção. Você clama para o universo 2 vezes. Então é melhor parar de reclamar, né? Porque quanto mais você clama, mais você traz. Se você fala que a maternidade é difícil, entende? Você vai trazer mais dificuldade. E agora eu preciso ir. Lembra que a Sofia já apareceu aqui? Gente, é isso. Observa essas fases da criança que você está com a tua criança aí, se você ainda está nessas fases. Cria esse ambiente saudável, deixa essa criança explorar, acompanha, esteja junto, porque não vai ter perigo nenhum se você estiver junto. Tá ok? Então deixa essa criança ter a sua própria opinião, as suas próprias escolhas, lembrando da macro e micro decisão, tá? Se você perdeu, tá em alguma live que eu falei, vai lá e assiste as lives e aproveita, ó, compartilha aqui. Outra coisa, se você quiser saber sobre os seus traços de caracteres e da sua criança e quiser fazer o seu mapa de caracteres, meu contato está lá na bio, é só você entrar lá, tá? E aí vamos agendar um horário para você. Lembrando que crianças abaixo de 7 anos não dá para fazer o mapa. O que a gente faz? Um alinhamento através de situações, através do formatinho do corpo dela, de como ela tá se movimentando, o comportamento dela, a gente consegue alinhar e ver aí superficialmente os traços que ela tá mais evidenciando aí, tá ok? E a gente consegue fazer um alinhamento entre você e a sua criança. Maravilha? Aí depois dos 8 anos é tranquilo fazer o mapa da criança. Mas o seu você pode fazer a qualquer momento e dessa forma você consegue fazer esse alinhamento contigo e saber aí como é que estão os seus traços. E todo dia de manhã a gente tem a oportunidade de melhorar, de fazer melhor. Não ser perfeito, mas fazer melhor nas condições que a gente tem, como diz o Cortella. E eu acho sensacional isso, essa oportunidade de todo dia acordar e ser uma mãe incrível e ir fazendo alinhamento com a tua criança. Maravilha? Observe então essas fases todas das crianças, já falei demais, tô indo embora. A gente se vê, vou deixar uma caixinha para a gente falar sobre as fases do desenvolvimento. E tem muita coisa, não dá para falar nesse pouco tempo. Então a gente, segunda-feira tem live para as mães, quarta-feira live sobre o desenvolvimento da criança e seus traços. Um beijo grande e espero vocês na próxima live. Tchau, tchau, gente. Obrigada quem esteve aqui, Ed, Aline. Quem mais? Pila de Nayara.
Ai, deve ser a Pilar. Beijo, minha linda. Até mais, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau.